Oi, meu nome é Fernando e eu quero fazer um vídeo bem rápido e objetivo a respeito de travamento de PC e defeitos intermitentes. Eu comprei uma placa-mãe usada. Na hora que eu comprei, testei e não apresentou defeito nenhum. Paguei a pessoa, né? E aí do nada ela começou a causar travamentos, onde o mouse congela, o sistema operacional não funciona mais. Eu vou demonstrar esse defeito agora para vocês. Olha, o defeito é esse aqui, ó. Aqui está o mouse. Aqui está a seta do mouse, no caso. E eu vou mexer aqui, ó. Ó. E dá para ver que a seta está travada. Eu clique direito, eu clique esquerdo, não funciona nada. A seta do mouse sequer mexe. Eu acabei descobrindo que esse chipset preto está esquentando muito. Portanto, o defeito pode ser nele mesmo ou pode ser em algum componente da volta. Esta aqui é a placa-mãe que estava naquela máquina ali. Tinha um rapaz aqui no prédio fazendo solda elétrica, com aqueles soldadores de serralheria, e a luz aqui do apartamento estava oscilando. E quando eu fui tentar ligar essa máquina aqui, que eu não deveria ter feito isso, simplesmente o computador não ligou mais. E depois, examinando de perto, eu vi que esse capacitor e esse aqui ficaram estufados, tá? Então eu identifiquei o problema, levei numa assistência aqui da rua mesmo, e os caras trocaram os capacitores, mas não adiantou, não voltou a funcionar. Então essa placa-mãe aqui é de um outro PC que eu já tinha comprado enquanto aquele ali estava estragado, que eu vou botar na tela aí o computador que eu comprei, completo, usado, com monitor, mouse, teclado, gabinete, tudo. Eu paguei R$ 500 e essa é a placa-mãe que estava dentro dele, que é com um processador Core i3. Do nada, essa máquina aqui começou a fazer um barulho, uns estralos, começou a piscar, deu tela azul, queimou um dos pentes de memória e entortou vários pinos do soquete do processador, como eu acredito que dá para ver bem ali. E eu ainda não falei do meu primeiro computador que eu comprei em 2008, que também do nada começou a dar uns estralos lá e queimou a fonte. Mandei na assistência, estava na garantia, eles consertaram. Chegou em casa, liguei e eu percebi um defeito, que as portas USB estavam com defeito. Uma hora funcionava, outra hora não funcionava. Tá? Uma hora reconhecia a impressora, outra hora não reconhecia. Esse HD, quando eu estava chegando perto da data de vencer, ele simplesmente começou a dar defeitos intermitentes também. Ou seja, tinha horas que ele começava a congelar a tela, começava a travar, começava a ficar lento. E aí quando eu comecei a desconfiar que era o HD, eu entrei em contato com a loja que me vendeu e eles disseram que não podiam fazer nada porque eu tinha que encaminhar para assistência técnica. E no fim, eu acabei não usando a garantia do HD porque eu não tinha certeza nunca se era o HD ou era a placa-mãe. E eu acabei tomando um prejuízo que eu fiquei com o HD com defeito e fiquei com uma placa-mãe com defeito e passou a época de reclamar. Travamentos no HD podem ser causados por bad blocks, que são setores defeituosos no próprio disco. Esses setores estão de alguma forma danificados e dificultam a leitura correta dos dados, causando lentidão e travamentos. Existe um programa que identifica e promete corrigir esses setores defeituosos. O nome deste programa é Disk Genius. Antes de continuar falando sobre isso, preciso alertar que esse é um procedimento arriscado, e mesmo que o programa recupere os setores defeituosos, pode acontecer do sistema operacional ficar com defeito por causa da mudança de alocação de dados. O ideal é, antes de se tentar qualquer procedimento que envolve risco, salvar todos os seus arquivos antes de continuar. O programa está todo em inglês, e é necessário entender bem o que está fazendo para não haver perda total de dados. Assim que possível trarei um tutorial sobre este programa. Agora vamos falar sobre outro problema que acontece nos HDs. Todo HD tem uma placa de circuito impresso com componentes eletrônicos. Ela é chamada de placa lógica. Com o passar do tempo, alguns componentes dessa placa podem apresentar defeitos que podem ocasionar lentidão, travamentos, e inclusive impedir que o HD volte a funcionar.
Quando o defeito é nessa placa? Existem 3 possíveis soluções. A primeira é conseguir um HD exatamente igual ao seu e substituir a placa lógica do seu HD com defeito pela outra que está funcionando. A segunda opção é comprar uma placa lógica igual à sua, em marketplaces na internet. A terceira é encontrar algum técnico que faça reparos em placas eletrônicas. Porém, antes de achar que o problema do seu HD são bad blocks ou algum componente na placa lógica, vou passar 2 procedimentos simples que você mesmo pode realizar para tirar as dúvidas. O primeiro deles funciona assim. Abra o prompt de comando como administrador. Digite o seguinte comando, sfc, espaço, barra, scanall, e aperte o Enter. Aguarde porque vai iniciar uma verificação de arquivos corrompidos no seu sistema. O escaneamento demora alguns minutos. No final, será exibida uma mensagem dentro do próprio prompt de comando, avisando se foram encontrados arquivos corrompidos e se foi possível recuperar. O segundo procedimento consiste em abrir o explorador de arquivos e selecionar o disco C, onde o Windows está instalado. Clique com o botão direito do mouse e vá até Propriedades. Selecione Ferramentas e Verificar erros. Confirme pressionando Verificar erros na unidade e aguarde a ferramenta procurar por erros no disco. Caso sejam encontrados erros, aparecerá uma mensagem no final confirmando que os problemas foram resolvidos e a unidade está pronta para uso. Para concluir este vídeo, não estou afirmando que a única causa de travamentos no PC tem causas no hardware. Existem muitos fatores que podem causar travamentos. Por exemplo, se você usa Windows 10 ou 11 em uma máquina mais antiga e usa HD mecânico, provavelmente vai lidar com lentidão no seu sistema. É possível que utilizando um SSD e mais memória RAM, seu sistema fique mais rápido. Mas se o processador for um dual-core, não espere milagres. Além disso, existem uma série de configurações a serem feitas para desabilitar certos programas e serviços na inicialização do Windows, que acabam ocupando muita memória e processador no PC. Assim como alguns vírus podem afetar seu sistema, alguns antivírus também são pesados e podem deixar o computador mais lento. Então agora eu vou citar o que eu acho que causa esse tipo de defeito na máquina e o que fazer para evitar isso. Essas placas-mães são muito sensíveis a qualquer tipo de descarga elétrica, tá? Picos de energia, e tem que ter muito cuidado com isso. Outra coisa a ser considerada e dita é que essas fontes aqui que acompanham essas máquinas que a gente compra são fontes normalmente genéricas, que sequer possuem os watts reais informados ali e muitas vezes são de baixa qualidade. E acontece que ao pegar um pico muito forte de diferença de energia, elas não apenas podem queimar, como elas podem deixar passar uma descarga elétrica para a placa e danificar totalmente ou parcialmente algum componente da placa. Inclusive eu tenho uma coisa que eu faço, que eu desligo a luz, tá pessoal? Tem que desligar a luz para fazer isso, tira a tomada do lugar, desparafusa tudo. Atrás dessa tomada tem umas chapinhas de metal, que eu pego uma chave de fenda e reajusto para que fique bem firme os pinos aqui. Então, como eu trabalho com alguns projetos na internet, eu preciso trabalhar com o computador, isso me irrita muito, porque fica toda hora travando, o tempo todo eu tenho que acabar esperando 15 minutos para religar a máquina, isso faz com que eu perca meu tempo, me irrite. Ontem, inclusive, eu até dei um soco na mesa aqui, xinguei o computador, dei uma de louco aqui, xinguei o computador, chamei a placa-mãe de vagabunda, porque eu não aguento mais essa situação de não conseguir trabalhar, que já é a quarta placa-mãe praticamente, o quarto PC que eu estou tentando usar para trabalho, e sempre está dando esse tipo de problema. Então, espero que tenha sido útil esse vídeo, e um forte abraço e até o próximo.